Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fundo em uma das histórias mais, fascinantes do Antigo Testamento, a história de Jonas. Vamos conversar sobre os grandes temas dela, sabe? Misericórdia, preconceito, o chamado para uma missão, tudo para a gente tentar entender a real profundidade do que está acontecendo ali. Para começar, pensem comigo numa coisa. E se a sua maior missão na vida fosse, na verdade, ajudar o seu pior inimigo? Pois é, a história de Jonas já começa com essa provocação bem no centro de tudo. É um conflito que mexe com a gente, né? Faz a gente pensar sobre até onde vai o nosso perdão, a nossa obediência. E aí entra o nosso personagem principal, Jonas, um profeta de Deus. E a primeira coisa que ele faz na história qual é? Não é obedecer, não. É fugir. Uma fuga, assim, bem dramática. Isso já cria um suspense, né? A gente fica se perguntando, por que alguém fugiria de um chamado de Deus? Então vamos entrar na primeira parte dessa história. É aqui que Deus dá uma ordem bem clara para Jonas. Vá pregar em Nínive. E olha, é super importante a gente entender que Nínive não era uma cidade qualquer, não. Era a capital do Império Assírio, o grande inimigo de Israel. Um lugar que era símbolo de opressão, de maldade. E a resposta de Jonas está aí, bem clara. Deus fala, vá para Nínive, e o que ele faz? Vai na direção totalmente oposta, para Tarsis. É uma desobediência, assim, na cara dura. Mostra não só uma oposição geográfica, mas o que é mais importante, uma oposição espiritual à vontade de Deus. Agora, o que é muito interessante aqui é que a fuga de Jonas não foi só um ato de rebeldia, sabe? Foi algo muito mais fundo. Era motivada por preconceito contra os inimigos, por egoísmo, ele não queria que eles fossem salvos, e, claro, por orgulho. São esses bloqueios, bem humanos, que podem acabar impedindo a ação de Deus na vida de qualquer pessoa. Ok, então Jonas foge. Mas, claro, a história não termina aí. Agora, a gente entra na segunda fase, a intervenção divina. E ela vem com tudo. Uma tempestade violenta, um peixe gigante. O foco muda completamente, sai da resistência do homem e vai para o poder de Deus em ação. E esses eventos todos, a tempestade, o peixe, levam a gente para um conceito teológico que é central na história: a soberania de Deus. O que é isso? É a ideia de que Deus tem controle absoluto sobre tudo na criação e usa tudo para cumprir os seus propósitos. Ou seja, nada ali está acontecendo por acaso. Então, o ponto principal é esse. Mesmo numa situação que parece um desastre total, tipo ser jogado no meio do mar, existe um plano divino acontecendo. Essa ideia da providência é o que fortalece a fé, principalmente naqueles momentos bem difíceis, né? Beleza, vamos avançar um pouco na história para ver no que isso vai dar. Depois de ser salvo de um jeito, milagroso, Jonas finalmente vai para Nínive. E esse é o momento chave, quando ele vai entregar a mensagem de Deus. E o resultado é simplesmente impressionante. O sermão de Jonas foi, mínimo, uma frase, quase que de má vontade. Mas a resposta de Nínive foi gigantesca, um arrependimento que mudou a cidade inteira. Fica claro que o poder não estava em Jonas, o mensageiro, mas sim na mensagem. E isso só reforça aquela ideia central, né? A de que a proclamação da palavra de Deus por si só já tem o poder de criar uma transformação real, profunda. Mas a história não é tão simples. Ela tem uma reviravolta. A salvação de Nínive não deixa Jonas feliz, não. Pelo contrário, ele fica com muita raiva. E é exatamente aqui que o conflito principal da história, entre a visão humana e a visão divina, fica, claro como água. A queixa que Jonas faz para Deus é muito, muito reveladora. Ele basicamente diz, eu fugi porque eu já sabia que o Senhor é misericordioso. Pensa nisso. Ele não queria que os inimigos dele recebessem a mesma graça que ele mesmo conhecia. E aqui a gente tem o coração do conflito, bem resumido. De um lado, a perspectiva humana, que geralmente quer justiça do tipo olho por olho. O inimigo tem que ser punido e pronto. Do outro lado, a perspectiva divina, uma graça que é abundante, que vai muito além dos nossos limites e dos nossos preconceitos. E para ensinar a lição final, Deus usa uma espécie de parábola viva. Primeiro, ele dá uma planta para Jonas, que faz uma sombra e deixa ele todo feliz. Logo depois, ele tira a planta.
Jonas fica furioso com a perda daquela planta. E aí vem a pergunta de Deus, que é a chave de tudo. Ué, você se importa tanto com uma planta que apareceu e sumiu, e eu não deveria me importar com uma cidade inteira cheia de gente? Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Vamos resumir aqui as principais lições que essa jornada do Jonas oferece pra gente. Olha só as lições que ficam. Primeiro, o chamado para a missão vale até para quem a gente considera inimigo. Segundo, a história nos desafia a olhar para os nossos próprios preconceitos. Ela também nos mostra que a gente pode ser totalmente sincero com Deus, até na nossa raiva, e que a graça dele é sempre maior que as nossas falhas. E por fim, que a fé de verdade se mostra com obediência e confiança. É interessante que a história de Jonas termina com uma pergunta de Deus que fica meio que no ar, sem resposta. E a nossa análise aqui também termina com uma pergunta parecida, para a gente refletir. Uma pergunta que nos convida a pensar se a compaixão que a nossa comunidade demonstra para o mundo reflete de verdade aquela compaixão sem limites que a gente recebe.